Bem, eu vou iniciar comentando sobre o trabalho nosso agora desse semestre, né, de projeto integrador, que é a importância da modelagem e simulação de processo na aprovação de mock, aplicada ao controle de Fine-Tuning. Esse trabalho teve com o intuito, né, a mostrar a necessidade, né, da modelagem e simulação e sua importância, né, na aprovação de mock, que é o gerenciamento de mudança. Então, nas grandes empresas, geralmente tem essa metodologia de mock, mas nem sempre é utilizada alguma ferramenta, né, para poder auxiliar nessa validação dessas mudanças. Então, o intuito do trabalho foi mostrar a importância da modelagem e simulação nas aprovações dessas mudanças. E o local do trabalho foi na DSM Brothers, né? E foi aplicado a um equipamento chamado Fine Tuner, né? Através de um controle chama de PID, que é integral, derivado e proporcional, né? São controles de automação. Com o intuito do trabalho, né? Então a gente teve um resultado aí após fazer um simulador na planilha Excel, né? Então a gente conseguiu fazer uma simulação dessa proporcional, integral e derivada e resultou na melhora de resposta de 7 segundos para 3 segundos e reduziu o setting time, né, estabilizando o valor ideal, e o overshot melhorando o damping oscillation. É, Vou comentar um pouco aqui em relação à introdução, né? Então, o intuito, né, conforme foi comentado, né, era uma aplicação em indústria de processos, né, conforme Schenck definiu em 2001. A MOC é um conjunto de políticas e procedimentos para assegurar mudanças que não resultarão em operações fora do parâmetro. Então, a própria MOC, né, ela reforça uma aprovação, né, nesse sentido, e reforça, né, que essa tomada de decisão, né, pode alterar qualquer parâmetro do processo e pode vir incidir algum aspecto de segurança ou alteração do processo. Objetivo em relação a desenvolvimento, né, problemas e objetivo. Então, foi demonstrar a importância da modelagem e simulação de processo como ferramenta preditiva nas tomadas de decisão. Como objetivo geral, o trabalho foi desenvolvido, né, na DSM Brothers e foi conduzido no sentido de ter uma melhor resposta de controle diante de fatores físicos de qualidade de processo, oferecer um descritivo teórico para simular a mudança e criar robustez da fonte de cálculo de automação e demonstrar a importância da modelagem de simulação na avaliação de MOC. Como objetivo específico, né, utilizar como base a literatura de melhoria de processo, construir através da planilha Excel algoritmos para construir o modelo de processo, aplicar simulação e modelo matemático na automação e controle de Fine-Tuning e fazer um ajuste ideal de controle em relação à figura 1, que é em relação à tolerância, tem as faixas de limite inferior e superior do processo, overshot, que é o primeiro dump que acontece, né, em relação ao valor final, o damping oscillation, que é o período entre a primeira curva a estabilização, o slew rate, que é o ângulo θ em relação ao overshot, e o setting time, que é o tempo de resposta, que foi o que foi o foco do trabalho, né, que a gente reduziu de 7 segundos para 3 segundos. A justificativa é baseada na necessidade de melhorar o processo, né, na indústria e dessa maneira, né, deixar mais claro para quem faz uma aprovação de mudança, né, e integrar, né, essas aplicações e garantir, né, uma assertividade, né, nessas aprovações. Então, a questão da fundamentação teórica, né, então, comentado em relação ao PID e as siglas utilizadas, como PV, Process Variable
SV, SP, set point, MV, variável manipulada, erro ou desvio e ação reversa. Então, são várias siglas utilizadas durante o processo e será comentada posteriormente nas informações posteriores. Então, o PID, ou PID, mais conhecido, né? O P tem a ver com correção proporcional ao erro. A correção a ser aplicada no processo deve ser proporcional. O I, que é a correção proporcional ao produto do erro versus tempo. Então, erros pequenos, mas que existem há muito tempo, requer uma ação mais intensa. E o D, correção proporcional à taxa de variação do erro. Então, aqui tem uma figura na página 14, né, em relação ao controle e respostas do PID. Então, quando tem uma resposta muito rápida, né, pode ser boa, mas de baixa estabilidade. Então, a gente tem um overshooting aqui. Ponte de ajuste, que a gente comenta set point no valor 1. Uma estabilidade aceitável, rapidez média com bom retorno, né, quando ocorre essa curva. E quando tem um ajuste muito bom, né, mas ele pode ter uma resposta muito lenta, ruim. Então, quem tem que criar um valor intermediário aqui que possa atender, né, principalmente em relação ao tempo. É o que a gente busca no trabalho. Então, existe um processo de autorregulação versus processo de integração, né? Então, conforme a gente foi comentado em relação às siglas, né, os valores de processo, o set point, as diferentes variáveis utilizadas. Então, tem uma diferença entre relação de autorregulação e processo de integração. Aqui ao lado tem, né, o desenho em 3D da máquina, né, da centrífuga, e na linha amarela aqui nesse ícone amarelo é o Fine Tuner, né, onde vai ser trabalhado. Então, o objeto de estudo é o Fine Tuner, não é a centrífuga, então a gente não fez uma descrição detalhada da centrífuga, focando mais no Fine Tuner. Aplicação de disciplinas do projeto, não, foi utilizado os conceitos de modelagem e simulação, né, do sexto semestre e métodos numéricos do terceiro semestre, e possivelmente a gente vai ter alguns conceitos no próximo semestre na matéria de automação. O material utilizado, né, foram dados coletados através das historiadoras, né, do controle de processo, e o material estudado é o Fine Tuner, né? Então aqui tem um posicionador, o controlador automático e a caixa, né, de controle aqui de engrenagem. Então esse equipamento funciona, né, de acordo com o acionamento, né, do posicionador, né, dependendo do controle, né, do drive automático aqui do pneumático, ele ajusta o posicionador e movimenta a caixa de engrenagem, fazendo esse ajuste mais fino. A metodologia utilizada foi a descrição do controlador através de um PID, né, de um controlador de proporcional integral e derivada, né, através dessas siglas já comentadas, né, em relação ao valor de set point, variável manipulada, e a gente, né, conseguiu plotar um simulador no Excel utilizando o processo e controladora, né? Então o ajuste controlador seguiu esse escopo de 5 etapas, né, introduzindo uma perturbação no circuito de controle, ajuste de resposta, usando correlações de ajuste para calcular os parâmetros do controlador, implementar novos parâmetros de PID e documentar os resultados. Aqui a gente utilizou o método chamado de heurístico, né, não identificado, que define todos os ganhos como zero, né, aumenta a proporcional até a resposta, aumenta a derivada até as oscilações e repete passo 2 e 3 até chegar a um valor, né, desejável. Então aqui a gente tem um set point, a variável de processo, né, overshot A e overshot B. Você faz uma divisão do B para o A, né, resultando em 1/4, e você corrige esse efeito de perturbação, né, devido ao tempo. Aqui é a planta da DSM, né, onde o local de estudo foi realizado. A solução inicial foi sugerida a modelagem e simulação do software, né, mas devido a um software um custo mais alto, né, para segurar esse controle, enfim, a gente optou por utilizar uma planilha Excel, né, para fazer essa modelagem.
Então a gente, conforme foi realizado o desenvolvimento do trabalho, a gente conseguiu desenvolver Microsoft Excel, um simulador de PID, para fazer os ajustes desses controles do Fine Tuner. O tempo de resposta foi melhorado, né, utilizando essa planilha de 7 segundos para 3 segundos, né, o que resultou, né, numa redução de settling time, que é o tempo que o sistema leva para a estabilização do valor ideal, assim como overshot, que é a ultrapassagem do limite superior do sistema, e dessa forma resultando na melhoria de damping oscillation, que é a melhoria de amplitude harmônica do sistema, tornando mais suave na sua partida de controle. Então aqui na figura 9 e 10 é um comparativo do trabalho, né, onde foi simulado esses ajustantes de processo da controladora. E a gente teve uma harmonia melhor aqui, né, na partida e o controle do equipamento. Então, consideração final aqui, né, a gente utilizou literatura, né, para fazer essa pesquisa, né, identificar alguns pontos, principalmente de proporcional, integral e derivada. Conseguimos aplicar no Excel, né, com a modelagem. Através dessa modelagem conseguimos ajustar o equipamento Fine Tuner, e dessa forma, se necessitar de uma mudança do processo, essa validação ela fica melhor apresentada dessa maneira, né, com o simulador, né, colocando, né, os dados e apresentando, né, os resultados dessa simulação. Eu vou apresentar agora o simulador que foi utilizado. Então, aqui nós temos o simulador proporcional, integral e derivado, ou derivativo. Temos o processo e a controladora. Aqui foi o que resultou o trabalho, né, nessa correção. Mas conforme você altera o tempo da integral, por exemplo, para 6, você tem um outro resultado. Então, conforme você faz essas alterações, você tem uma oscilação na curva aqui. Eu vou mudar o tempo de integral em segundos para 3 e a gente já tem uma perturbação no sistema. Então, isso aqui a gente tem uma relação de valor manipulado, que é o que estava lá, o MV, na verdade, que é o VM. Os step input, que é o passo de inserção aqui dos dados. O controle do Fine Tuner, o valor do processo, set point, e a soma do set point com o PV, que é o valor do processo. Então, conforme você faz essas alterações, né, você primeiro avalia a descrição, né, tem que é o overshooting aqui, né, em relação à curva azul. Você alterando aqui para 7, por exemplo, você já tem uma suavização harmônica aí do overshot chegando ao valor ideal. Então você consegue trabalhar, né, nessa modelagem aqui, né, e corrigindo essas curvas, podendo chegar no valor ideal, né. Então aqui o lag antes era de 7 segundos, baixamos para 3, né. Vou retornar para 7, então você vê um efeito de perturbação aqui em relação ao overshot. E você consegue, igual eu comentei, trabalhar nessas variações de controle e ajudar no processo de automação. Vou apresentar um vídeo, né, em relação ao trabalho. Então, aqui está o PID, né, o proporcional, integral e derivado do Fine Tuning automático, até um valor, né, setado em porcentagem. Esse valor está em 39%. Então, conforme esse sistema é automatizado, né, controlado, ele tem esse valor aí de correção. Acho que no geral o que foi solicitado no trabalho foi concluído, né? Então, que era desenvolver, né, uma metodologia de validação de aprovação. A gente conseguiu desenvolver um software através do Excel para fazer essa correção, e dessa maneira ficando mais fácil para uma aprovação via mock, né, e validação aí, caso haja necessidade de ter alguma mudança no processo.